Olá pessoal, tudo bom? Professor Tiago falando, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do manejo nutricional de equídeos. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a composição dos alimentos, o que compõe os alimentos, os nutrientes, os tipos de alimentos, tá? Quais são os tipos de alimentos que podem ser oferecidos aos equídeos e falar um pouco sobre o sal mineral também. Começando pela composição dos alimentos, tá? Todo alimento que é ofertado aos equídeos, ele pode ser dividido em dois grandes componentes, tá? A água, tá? E a matéria seca. O que seria então matéria seca? A água, gente, ela é um nutriente, tá? Vou colocar aqui o número 1, porque ela é um nutriente, apesar de muitas pessoas não se aperceberem disso, a água ela é um nutriente. E quando você retira a água do alimento, o que sobra é aquilo que não é água, aquilo que não é úmido, tá? É o extrato seco ou matéria seca do alimento, tá? E nessa matéria seca eu vou ter os demais nutrientes que compõem o alimento, como proteínas, vou colocar aqui o número 2, carboidratos, número 3, lipídios, número 4, vitaminas, número 5 e os minerais, número 6. Então, nós temos 6 grupos de nutrientes: água, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais. 5 desses nutrientes é encontrado na parte seca, na parte que não é água, tá? Chamado de matéria seca do alimento. Enquanto que a água, que também é um nutriente, é um elemento à parte que está contido nesse alimento, tá bom? Então, água a gente não vai se deter muito, porque é um elemento bastante conhecido nosso e as suas funções também são bastante conhecidas. Mas com relação aos demais nutrientes, tá? Proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais, a gente vai explicar um pouquinho de cada um. Começando pelas proteínas, tá? As proteínas são compostos que contêm nitrogênio, tá? O símbolo N, nitrogênio. E as proteínas elas são digeridas e quebradas, tá? Em partes menores, chamadas de aminoácidos, que vão ser absorvidos pelo organismo ali ao nível de intestino. As proteínas no organismo dos equídeos, como a gente comentou na aula passada, é digerida a nível de estômago e a sua absorção se faz a nível ali do intestino delgado, tá bom? Através desses compostos chamados de aminoácidos. E as proteínas, nesses aminoácidos, eles são importantes para diversas funções do organismo, funções hormonais, construção de células, neurotransmissores. Então, é um nutriente importante na alimentação do animal. Os carboidratos, gente, são as fontes, a fonte de energia que é mais abundante na natureza. Ela se encontra nas frutas, nos vegetais, nos legumes, na grama. Então, a natureza ela tem uma ampla gama de fontes de carboidratos para a alimentação dos animais. Tá? E os carboidratos eles são quebrados em moléculas menores, principalmente ali ao nível de intestino também, e uma parte deles, né, são alguns desses carboidratos que são estruturais, são quebrados ali pelos micro-organismos do seco. Os lipídios, gente, também conhecidos como gorduras, apesar de ter um estigma da sociedade contra as gorduras, né, contra os lipídios, eles são extremamente importantes, tá? O problema é o abuso na quantidade desses lipídios. Os lipídios eles entram também nas funções reprodutivas, em hormônios que utilizam moléculas de gordura, tá? Para sua formação. São importantes como fonte de energia, reserva de energia. E uma coisa interessante sobre os lipídios na alimentação dos equídeos é que os equídeos eles quase não precisam, né? Eles quase não ingerem lipídios. Eles ingerem, comparativamente com outros animais, uma quantidade menor e isso é suficiente para a sua nutrição. As vitaminas, gente, a gente tem diversos tipos, com diversas funções. A gente tem a vitamina A, que é importante para a manutenção da visão, para a manutenção da pele, para a manutenção dos vasos sanguíneos. Vitamina D, que é importante para a calcificação dos ossos, que evita o raquitismo, evita a osteoporose. Temos a vitamina E, que é importante na reprodução desses animais. Nós temos aí a vitamina K, que é importante para a manutenção da coagulação sanguínea. Enfim, nós temos diversos tipos
de vitaminas com diversas funções. E comparativamente aí com as proteínas, carboidratos e lipídios, as vitaminas elas são ingeridas em pequenas quantidades, assim como os minerais, né? Comparativamente com proteínas, carboidratos e lipídios, são pequenas quantidades na alimentação suficientes para manter a nutrição do animal. Com relação aos minerais, gente, a gente tem os minerais macrominerais e os microminerais, tá? E por que chamado de macrominerais e microminerais? Quando você ouve a palavra macro, você logo lembra a palavra grande e micro a palavra pequeno. Mas aqui não tem nada a ver com tamanho. Aqui tem a ver com a quantidade que o animal precisa ingerir. Então, os macrominerais são aqueles minerais que o animal precisa ingerir em grande quantidade. E os microminerais são aqueles que o animal precisa ingerir em uma quantidade mais reduzida, uma quantidade menor. Tá? Então, não confunda macro e micro com grande e pequeno, mas com quantidade, maior quantidade e menor quantidade. Tá bom? Se vocês perceberam, gente, proteínas, carboidratos e lipídios e as vitaminas também estão coloridas de verde. Por quê? Porque são nutrientes orgânicos, né? São moléculas orgânicas. Enquanto que minerais são moléculas inorgânicas, e aqui está colorido de cinza. Então a gente ainda pode dividir esses nutrientes que estão na matéria seca em nutrientes orgânicos e nutrientes inorgânicos, né? Os nutrientes inorgânicos, os minerais, macro e micro, e os nutrientes orgânicos, proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas. Com relação ao tipo de alimento, nós temos dois: os alimentos chamados de volumosos e os alimentos chamados de concentrados. O nome já denuncia um pouco das suas características, tá? Alimentos são volumosos, são alimentos com alto teor de fibras, enquanto que o alimento concentrado tem um baixo teor de fibras. Os alimentos volumosos, gente, eles precisam ser ingeridos em maior quantidade, tá? Por isso é chamado de volumosos, tá? Um grande volume para manter a nutrição do animal durante o dia. Enquanto que o concentrado, ele não precisa ser ingerido em grande quantidade, porque os nutrientes estão concentrados, né, numa pequena porção. Uma pequena porção apresenta uma grande quantidade de nutrientes. Esses concentrados eles possuem também um alto teor de energia e podem ser divididos em concentrados energéticos e proteicos. A gente vai ver daqui a pouco como é que é feita essa divisão. Aprofundando um pouco mais o estudo dos alimentos volumosos, tá? Os alimentos volumosos, como a gente comentou no slide anterior, são aqueles que têm um alto teor de fibras. São os nossos capins, as nossas gramíneas, né? O alimento verde que é oferecido ao animal. Então, esse alimento volumoso, ele pode ser oferecido ao animal de diversas formas, como no slide aqui em cima, tá? Oferecido na forma de pasto, tá? Para o animal pastejar no piquete. Ele pode também ser oferecido na forma de feno, tá? O que é o feno? O feno nada mais é do que esse capim, né? Alguns tipos de capins de gramíneas que elas passam por um processo de dessecação, né? Para retirada da umidade, do teor de água, até que ela fique com um conteúdo ali que gira em torno de 20% de água. Dessa forma, eu consigo conservar esse capim por alguns meses, dependendo das condições climáticas, das condições de armazenamento, né? A gente explicou isso na aula de instalações, que o feno ele deve ser colocado não diretamente no chão ou encostado na parede, mas um pouco afastado da parede e num estrado acima do chão, tá? Então, esse capim que ele sofreu um processo artificial de dessecação, ele conserva os nutrientes da matéria seca. Então, eu estou ofertando para o animal um alimento que ele é pobre em água, né? Esse nutriente chamado água, mas ele mantém os demais nutrientes, proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos e lipídios. Então, eu estou oferecendo um alimento com alta concentração de matéria seca. Apesar disso, ele ainda é considerado um alimento volumoso por conta da quantidade que o animal precisa ingerir. Tá? E a gente vai ver nos próximos slides que o alimento, para ser concentrado, ele precisa ter algumas características. Então, esse é o processo de fenação, de você fazer feno. Você fazer esse processo de dessecação para retirar o excesso de água e manter ali os demais nutrientes da matéria seca. Uma outra forma também que eu tenho de oferecer o alimento animal é através de capineira. E aqui eu vou dar uma ampliada na imagem. Observem aqui essa imagem. Nós temos o quê? Uma pessoa, né, cortando o capim, um capim que a gente chama geralmente de capim elefante, é o nome comum, tá?
Existem diversos tipos de capins que recebem essa denominação, e são capins, gente, que o animal não entra para pastejar. Se vocês observarem aqui, observem que ele tem o colmo, né, o talo muito grosso, o animal ele não consegue mastigar isso. Esse é um capim que ele cresce ali em torno, dependendo da variedade, em torno de 2,5 metros, 3 metros. Esse capim ele é cortado, tá? E ele é triturado em uma máquina para ser oferecida no coxo para o animal. Então é um capim que é oferecido de maneira triturada. Tritura-se também o colmo desse capim. Tá? Então é uma área em que o animal não entra para pastejar, é chamada de capineira, onde eu coloco um tipo de capim específico, que geralmente se chama de capim elefante, que eu vou cortar, triturar e oferecer para o animal no coxo. Tá? É uma outra forma de oferecer o volumoso para o animal, é através de capim triturado de capineiras. Tá? Então, as três formas, apenas para relembrar: pasto, capineira e feno. Com relação ao concentrado, o que define um alimento concentrado? É um alimento com menos de 18% de fibra bruta, né? Então, diferente do volumoso, ele tem pouca fibra, e com mais de 60% de nutrientes digestíveis totais. O que são nutrientes digestivos totais? Você encontra na literatura esse termo abreviado como NDT, nutrientes digestíveis totais. Então, quando o animal se alimenta, gente, assim como qualquer outro ser vivo, né, outro animal, nem tudo o que entra, né, através da boca é aproveitado, tá? É digerido e absorvido pelo organismo. Parte disso que foi ingerido durante a alimentação se perde, né, não é aproveitado e sai nas fezes. Então, o NDT, nutrientes digestivos totais, é toda a parte do alimento que o animal consegue realmente aproveitar, consegue digerir e absorver, tá? Excluindo aquela parte que o animal não consegue aproveitar e que sai nas fezes. Então, um alimento concentrado ele precisa ter mais de 60% de nutrientes digestivos totais, ou seja, ele precisa digerir e absorver mais de 60% daquilo que está nesse alimento, tá bom? Então, essa é a característica de um alimento concentrado: pobre em fibra e rico em nutrientes digestivos totais. Como eu comentei anteriormente, os alimentos concentrados, né, eles podem ser divididos em proteicos ou energéticos. Proteicos quando eles têm mais de 20% de proteína bruta na sua composição, e energéticos quando eles têm menos de 20% de proteína bruta na sua composição. Então, se eles têm mais de 20% de proteína bruta, então ele tem bastante proteína, né? Tem bastante nitrogênio ali na sua composição. Então, ele é um concentrado proteico. Se ele tem menos de 20% de proteína bruta, é provável que ele tenha um maior conteúdo de lipídios e carboidratos, né? Que são os outros elementos também que vão em maior quantidade na alimentação. E lipídios e carboidratos são nutrientes energéticos, tá? Então, por isso que o concentrado com menos de 20% de proteína bruta é chamado de concentrado energético. Na formulação desses concentrados, a gente pode utilizar diversos vegetais, tá? Diversas fontes de energia, diversas fontes de proteína, sendo que o mais comum, gente, entre os energéticos é o milho, e o mais comum entre os proteicos é a soja. Na composição das rações comerciais, dos concentrados comerciais, o milho e a soja ele compõem cerca de 80% daquele produto. Isso quer dizer que para 1 quilo dessa ração comercial, desse concentrado comercial, em torno de 800 gramas é uma mistura de milho e soja, tá? Que são os principais constituintes dessas rações comerciais. Eu também posso utilizar outras fontes, né, de energia e proteína, como, por exemplo, nos energéticos, o sorgo, o trigo, o arroz, a nossa conhecida mandioca, como proteico o amendoim, o girassol, o algodão e o leite em pó. Uma coisa que eu preciso frisar para vocês é que nem todos essas fontes aqui, tá? Esses vegetais aqui, eles podem ser utilizados facilmente para uma ração caseira, tá? Uma formulação nutricional que é feita na propriedade. Isso porque
Por exemplo, o amendoim, o girassol e o algodão, a utilização deles se dá através de produtos que são obtidos por processos industriais. Diferente, por exemplo, da mandioca, tá? Ou do milho, que eu encontro de maneira farelada o milho para comprar, ou a mandioca, que o produtor ele pode produzir na própria propriedade dele e pode ofertar ao animal. Tá? Alguns desses elementos que eu estou apresentando aqui, eu só posso utilizar após eles passarem por um processo industrial, que é da onde eu vou tirar o produto que eu quero, que eu possa utilizar na minha ração caseira. Então, nem todos eles aqui podem ser utilizados tão facilmente pelo produtor que quer fazer a sua ração caseira, tá? Mas ele fica de exemplo que são produtos que são utilizados aí nessas rações comerciais. O leite em pó está com uma estrelinha bem aqui, porque se vocês notarem, ele é o único elemento aqui que é de origem animal. Todos os outros são de origem vegetal. E ele é o único elemento de origem animal que ele é aprovado, que ele tem a aprovação legal, a permissão legal para ser utilizado na nutrição de equídeos, tá? Geralmente para nutrição, para alimentação de potros, tá? De animais recém-nascidos, jovens, caso haja algum problema no aleitamento, na amamentação desse animal pela égua. Com relação ainda ao concentrado, gente, a gente precisa focar um pouco nele, porque ele pode ser a causa de alguns problemas se não houver o manejo correto dessa alimentação. Então, a primeira coisa que a gente vai comentar é que a necessidade de concentrado pelo animal varia de 0,5% a 1,5% do seu peso vivo. Vamos para facilitar o cálculo, vamos colocar em 1% do peso vivo. Tá? Então, um animal que pesa 200 quilos, ele vai precisar de 2 quilos de concentrado por dia. O animal que pesa 500 quilos vai precisar de 5 quilos de concentrado por dia. Tá? E essa porcentagem, né, de 0,5 a 1,5 varia de acordo com o estado fisiológico do animal, por exemplo, éguas que estão prenhes e éguas que estão secas, tá, que não estão gestando. Então, éguas que estão gestando, elas tendem a precisar um pouco mais do que as éguas que estão secas. O tipo e intensidade de trabalho, tá? Se é animal de esporte, se é animal de carga, se é animal de montaria, tá? A idade do animal, se é um animal mais novo, animal mais velho, estado de saúde, se é um animal que está doente, se é um animal que está sadio, entre outros fatores. Então, esse 0,5% a 1,5% varia de acordo com diversos fatores relacionados ao animal. A quantidade de alimento, gente, deve ser dividida em várias refeições ao longo do dia, não devendo passar de 2 quilos cada uma, por motivos que a gente já comentou na aula passada. A capacidade volumétrica do estômago dos equídeos é muito pequena quando a gente compara com a capacidade de outros segmentos, como o intestino delgado, o intestino grosso. Então a gente comentou que o estômago dos equídeos é muito pequeno, o que faz com que ele se alimente várias vezes por dia de pequenas porções. Se o seu animal precisa de mais de 2 quilos de concentrado por dia, né, 5 quilos, vamos dizer, você não pode dar os 5 quilos de uma vez. Você também não pode fazer uma divisão em que numa alimentação o animal ele coma 2 quilos e na outra ele coma 3, porque o recomendado é que por refeição o animal ele não coma mais de 2 quilos de concentrado. Então, num caso de 5 quilos que tinha que ser ofertado para o animal, seriam 3 refeições, tá? De dois e de 1 quilo, tá? Mas nunca ultrapassar, nunca quebrar essa regra dos 2 quilos de concentrado. Isso pode acarretar problemas digestivos graves a nível não só de estômago, mas de todo o sistema digestivo do animal, mas principalmente no estômago aqui, e isso pode levar o animal à morte, por motivos que a gente já comentou na aula passada, tá bom? O fornecimento do concentrado deve ser alternado com o de volumosas. Então, você deu numa alimentação o concentrado, depois você tem que dar o volumoso, você não volta para o concentrado, sempre alternando, né, a oferta de alimentos ricos em nutrientes digestivos totais, os concentrados, e alimentos ricos em fibra. Alimentos que são pobres em fibra, alimentos que são ricos em fibra. Sempre fazer essa alternância. De preferência, começar o dia e terminar o dia com um alimento volumoso, tá? Para que o intestino desse animal, lembra que esse animal não nasceu, não foi criado para comer ração, para comer concentrado. A natureza ele come o verde, ele come o volumoso.
Então, por mais que você precise manter esse animal embaiado, precise manter esse animal preso, que também é contra a natureza dele, então você aproxima a alimentação dele daquilo que é o natural, do verde, ok? Para evitar problema digestivo nesse animal. E uma outra coisa, o concentrado não deve ficar no coxo por longos períodos. Então, esse concentrado ele tem nutrientes que são de fácil fermentação, tá? Então, sempre alimentar o animal com uma quantidade que ele consiga comer numa refeição. Sobrou, fica por muito tempo, esse alimento ele pode fermentar e causar também problemas digestivos nesse animal. Tá? Então, sempre oferecer para o animal uma quantidade que ele consiga comer e, antes de cada refeição, verificar se não sobrou nada do coxo para fazer a retirada, porque esse alimento fermentado pode causar problemas digestivos no seu animal. Por fim, falando sobre mineralização, os minerais, né, como a gente comentou, são elementos inorgânicos fundamentais para que o organismo exerça diversas funções essenciais, como a gente já comentou, produção de hemoglobina, né, que é importante para que o animal não tenha anemia, fixação, o cálcio para calcificação dos ossos, crescimento do esqueleto do animal, você tem o potássio e o sódio como elementos importantes para o funcionamento das células, enfim, você tem diversos tipos aí de minerais. E assim como qualquer outro nutriente, a sua necessidade varia em função da idade, do sexo, do ciclo reprodutivo e do estado fisiológico dos animais. Tá? Então, esse mineral, sal mineral, ele é adquirido em casas agropecuárias, você pode fazer a aquisição dele. E é sempre importante que esse sal mineral, ou na baia, ou no piquete, né, ele esteja à vontade. Lembrando que se ele estiver no piquete, ele deve estar em um coxo coberto para proteger do sol, para proteger da chuva, dos ventos. Tá? No coxo, sempre ir acompanhando a evolução do consumo para sempre estar repondo essa mineralização. Uma coisa que é importante, gente, ressaltar é que você não deve fazer a troca do sal mineral de uma espécie para outra. Principalmente, o que acontece muito é que se eu não tenho sal mineral equino, né, para equídeo, eu uso sal mineral bovino. Acontece muito isso. Não faça isso. Isso porque, como eu comentei, a necessidade ela varia, não somente dentro, dentro da espécie, né, os equídeos, mas entre as espécies. Então, um elemento que um bovino precisa em maior quantidade, talvez os equídeos não precisem. E nesse caso, ao se alimentar de um sal mineral bovino, ele vai estar ingerindo uma grande quantidade de um alimento que pode, inclusive, intoxicá-lo, prejudicar a sua saúde. Além disso, o sal mineral bovino, às vezes, ele contém elementos que não vão no sal mineral equino, como, por exemplo, substâncias chamadas de ionóforos. Os ionóforos, eles têm uma função específica dentro da criação de bovinos, mas eles não são importantes para a criação de equino. E a administração desse sal mineral bovino para os equídeos com ionóforo, ele pode levar à intoxicação do equídeo. Tá? Então, sempre usar o sal mineral da espécie, não fazer essa troca, né? No caso de uma falta, acabou o sal mineral, não tinha no mercado, não consegui comprar, é melhor não ofertar do que você causar um problema de intoxicação no animal, porque está dando um sal mineral que não é balanceado para as necessidades dele. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários. Até a próxima aula.